Nossa, essa é uma sequência de videotutoriais utilizando o Lua e o Corona CDK na produção de um jogo, que é o Breakout. Esse aqui é o segundo vídeo, e nele a gente vai fazer a arquitetura, dividindo cada problema em módulos. A gente só vai utilizar a função, a gente não vai utilizar a orientação a objeto, não, a gente não vai fazer a orientação a objeto. A gente vai utilizar o que já existe de métodos na biblioteca do Corona SDK, mas a gente não vai criar classes nem objetos. A gente vai utilizar apenas funções em nossa arquitetura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no Zero Brain Studio é abrir o meu projeto. Pronto, então esse aqui é um projeto zerado. E aqui no Corona Simulator também eu vou abrir o mesmo projeto zerado. Então aqui já não tem nada, e aqui vai começar do zero. Pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer, já que a gente vai trabalhar com funções, é que a primeira coisa que ele vai executar é uma função. Então eu vou criar aqui a função main, que é a que vai dar início ao nosso programa, e eu vou chamar ela main. Pronto, então quando eu salvo, ele já executa no Corona SDK, como ele não faz nada, ele não tem nenhuma alteração. E o primeiro problema que eu tenho que resolver é as diversas fases do meu jogo. Então, se o meu jogo tiver 2, 3, 4, 5 fases, então eu preciso fazer com que essa informação ela não fique toda em um único arquivo Lua. Porque aí vai ser muitas funções, vai ser muito difícil, pode chegar a 100, 200 funções, e isso daí vai me complicar bastante. Entender o fluxo de dados nessas funções. Então, eu pensei numa forma de poder transformar isso em módulos. Então, é, cada fase ela vai ser um módulo diferente. Então, como é que a gente trabalha com módulos em Lua? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Então, esse arquivo daqui, por exemplo, ele vai ficar responsável pela tela inicial. Ah, não é uma fase. A gente vai encarar como sendo uma cena. Então, uma fase é uma cena interativa. E a tela do jogo, a tela inicial com o título, ele vai ter também uma cena interativa, só que vai ser somente o botãozinho de Start, como eu mostrei no vídeo anterior. Então, aqui eu vou criar uma tabela associativa. Então eu vou colocar como ele é a primeira cena, eu vou colocar como S1, eu vou utilizar letras maiúsculas para mostrar que vai ser um módulo, e eu vou retornar essa variável que eu criei, certo? Então, vou colocar aqui local, tá? O uso de local à frente da criação de uma variável vai tornar a leitura dessa variável até 30% mais rápida nos aplicativos. Então é bem importante mesmo quando se está produzindo o jogo se pensar nesse uso de memória. E aí eu vou criar as funções. Então a primeira função que eu tenho que criar para esse meu módulo, então observe que eu estou colocando aqui o nome do módulo, vai ser a função de iniciar, vai ser o meu init. Então, o meu init ele vai criar as variáveis iniciais da minha aplicação. Como variável inicial vai ter, eu vou colocar uma imagem. Eu já coloquei aqui uma pasta assets com algumas imagens, alguns backgrounds que eu vou utilizar, certo? Então, eu já mostro agora para vocês como inserir uma imagem utilizando a biblioteca do Corona. Então, vamos criar aqui local background display.new. Com new você coloca basicamente todos os objetos que vão ser visíveis na tela. Então, quando eu coloco aqui, ó, new image, eu já crio um objeto de imagem e ao mesmo tempo ele vai ser jogado na tela. Por exemplo, aqui, ó, bg1, jpg. Agora eu preciso salvar, eu vou salvar cena, xn,
00, porque é a tela de título, né? Eu não vou contar como fase do jogo. Então eu salvei. E para poder ele ser visível, né? Assim, eu salvei, mas não alterou nada porque aqui na função main, que é a principal no arquivo main.lua, ele não está funcionando nada. Então eu vou aqui colocar para ele inicializar. Para inicializar, eu vou ter que depositar ele numa variável. Então eu vou criar aqui local. Local não, eu vou criar aqui o meu W, que vai ser o meu mundo, já que eu estou trabalhando com módulos, esse aqui também vai ser um módulo. E dentro desse módulo é que eu vou colocar 00 query aquele outro módulo que eu criei. Então, o nome do arquivo sem a extensão. Pronto. Aí eu posso usar que aqui vai ser o nome do arquivo e aqui é a variável que está dentro desse meu W maiúsculo aqui, né? Porque ele também vai ser um módulo, que é uma tabela associativa, certo? Então essa variável está aqui dentro. Pronto. E agora eu preciso chamar ela w.exim 00.init. Ok. Então, como é que vai ser trabalhado? O main ele é chamado. Então, eu chamo aqui o W, vamos colocar aqui como local também, para o uso da memória, o local também. E aí ele vai chamar o Exim init. Aqui já tem o Exim init. E não precisa ser igual não, tá? Esse nomezinho ele só serve para aqui dentro. E ele deve criar a variável. Sim, o que está faltando? Faltando colocar a pasta, né? Sets barra, pronto. Aí ele mostra na simulação o background. Aqui eu já coloquei o tamanho dele, certo? O tamanho é 1024 por 768, tá? Acredito que seja esse o tamanho. E aquele a gente já começou, então a gente tem dois módulos. Temos esse módulo, ele vem até aqui, ele só tem mesmo essa variável cena, esse W, que é o nosso mundo, e a primeira cena, que só tem um init e ele coloca o background. Agora eu vou querer fazer de uma forma que, quando eu toque nesse background, nessa imagem, eu tenho que deixar ela tocável, por assim dizer, e ela vai para uma outra fase. Então eu vou criar aqui uma nova fase. Cena 01 ponto lua, certo? E eu vou copiar tudo que tem aqui. Falar nisso, eu coloquei 1, mas vai ser 0. 0 aqui, é cena 0. Eu copio tudo, colo. Vou mudar aqui o BG para 2. Aqui, 1, 1 e 1. Aí eu estou colocando nomes diferentes porque eu tive problemas quando eu coloquei os mesmos nomes. Em um projeto não deu problema, mas no outro projeto deu. Aí agora eu estou alterando esses nomes locais, certo? E agora a gente precisa fazer com que a imagem seja clicável. Então, para a gente tornar um objeto clicável ou tocável, né, no celular, então a gente vai chamar aqui o nosso background, dois pontos, vai chamar esse método para adicionar um evento, para ele ficar escutando. A gente vai adicionar um evento que ele vai ficar escutando, vai ficar esperando que ele seja tocável. Eu vou colocar aqui tap, que vai ser o tipo do evento, e aqui a gente vai precisar chamar uma mensagem não, uma função que vai fazer com que ela passe. Então, S0.start, que é para iniciar o meu jogo.
Então, agora aqui eu vou criar essa função. 0 start. Pronto, então ele vai ficar escutando o evento quando der um clique ou der um toque aqui no celular, ele vai executar essa função. Observe que aqui eu tenho que chamar bastante atenção, que aqui eu não estou colocando o abre e fecha parente da função. Se eu fizer assim, ele executa. Se eu fizer dessa forma, ele passa o conteúdo dessa variável, que é a função. Então eu estou passando a função, essa função daqui. E no caso, essa função ela vai fazer o quê? Ela vai ter que chamar uma função de W. Então, aqui na função de W vai ser change to scene. Então, eu quero mudar para cena 1, certo? Function. Coloquei dentro de W. E pronto. Então, ele vai chamar essa função daqui, tá? Vou copiar ela. Copiar ela agora não, né? Eu vou primeiro mudar. E o que ele vai fazer? Eu vou solicitar para que ele chame o init a cena 1. Só que isso daqui ele vai ter problemas, certo? Então vamos. Como é que eu vou chamar essa função? Aqui no zero, já que eu não tenho acesso ao módulo anterior. Então, para eu poder ter acesso ao módulo anterior, eu vou ter que passar ele. É por isso que eu tenho esse módulo. É por isso que a função está dentro dele. Eu passo o meu mundo para ele. E o mundo ele guarda tudo que todos devem saber. É como se fosse uma grande variável global. Então eu vou passar o meu mundo para ele. Aqui ele vai receber. Aí vamos colocar com outro nome e vamos criar aqui s0.w e ele difere de maiúscula e minúscula. Então tenha cuidado, muito cuidado quando for digitar entre maiúsculo e minúsculo. Tem que ser exatamente igual. Se está maiúsculo, é maiúsculo. Se está minúsculo, é minúsculo. Aqui eu vou colocar o que eu recebi em Word. No caso, eu estou recebendo o mundo inicial do jogo, tá? E agora que eu tenho um mundo dentro de S0, basta eu chamar S0 ponto w ponto, olha só, chama aqui o método. Salva aqui, salva aqui. E ele deu um probleminha. Sim, ele tá dizendo que cena 1 não foi criado. 01 equare cena 01. Salva, pede para lançar e observe que ele trocou de cena, certo? Agora, mais um probleminha nisso. O background de trás, ele ainda está funcionando. Então, aquela imagem do universo, ela ainda está aqui atrás. Ela precisa ser retirada. Até por conta de memória, né? Que a gente tem que diminuir a parte de memória. Então, tudo que é iniciado no módulo, ele precisa ser destruído. Então, a gente precisa de uma função que faça esse papel de destruição. Então, eu vou criar aqui a função destroy. Esse módulo S0. E o que ele vai fazer? Eu vou ter que chamar o background. Só que o background ela é local. Ele só existe aqui dentro. Eu preciso colocar ele em um lugar que seja visto em todas as funções, que é esse meu S0 aqui, que é esse meu módulo. Então, ao invés de criar ele local, eu vou colocar aqui S0, e quando eu usar, eu vou ter que colocar S0 também. Então, ou seja, o background agora ele está dentro de S0. E aqui eu vou solicitar
S0. A primeira coisa que eu tenho que fazer é retirar do background o evento de tap. Então eu vou copiar ele. Vou copiar ele. E ao invés de colocar add, eu vou colocar remove. Pronto. A primeira coisa que eu fiz foi retirar ele. E a segunda coisa é apagar ele da memória. Então, background, remove self. E para garantir que ele foi removido mesmo, a gente elimina a referência dele da variável, colocando new. Então, precisa ter todo esse trabalho? Precisa. Certo? O Corona CDKL foi construído dessa forma. Então, para